Olá, professores. Sejam todos bem-vindos para esse encontro que consideramos o último do ano letivo, essa TPC desenvolvida pelo Núcleo Pedagógico, e também com uma perspectiva mediante o desenho que foi apresentado através das resoluções vinculadas às ATPCs, entendemos que haverá uma remodelação desse formato. Então, temos a expectativa de manter esse contato, é uma coisa que deve ficar explícita, é um contrato que temos estabelecido, na verdade, de não se perder essa oportunidade de encontrar com vocês, de dialogar com vocês. É um desenho novo que se configura no próximo ano letivo das ATPCs. Haverá ainda um momento ATPC diretoria de ensino, mas sob um formato diferenciado, não previsto nesse desenho, vinculado às áreas, dias das áreas, enfim. Tudo aquilo que já foi apresentado para vocês, né? Eu entendo que nas reuniões que foram organizadas, foram apresentadas essas alterações, que já são objeto de estudo da escola, mas enfim, achamos interessante e importante ratificar a importância desse vínculo que foi construído ser mantido. É algo muito precioso, é algo que nos é muito caro e é algo que pode ser aperfeiçoado, melhorado, e esse realmente é o objetivo quando se trata da perspectiva de ação formativa do núcleo pedagógico. E mediante tantas situações que são inéditas, né? Tantas reformulações, um currículo diferenciado que temos, novas amplitudes a serem consideradas mediante todo esse período pandêmico e os prejuízos que, que esse período nos trouxe em termos de aprendizagem. Nós temos toda uma remodelação, né? Um perfil do novo ensino médio que traz os itinerários formativos e, mediante essas demandas, entendemos que é muito importante manter esse vínculo, esse diálogo e esse aspecto formativo que foi construído nesses 2 anos de pandemia, né? Se podemos falar em aspectos positivos, eu consigo pontuar muitos negativos, né, até mais que positivos, é justamente criar esse laço, essa proximidade. E também as possibilidades, esse potencial todo que foi desenvolvido por vocês, né? Foi um período extremamente difícil. O professor sofreu um impacto tremendo durante esse período, né? Seja nas frustrações, às vezes, de não conseguir alcançar realmente o aluno nesse processo de aprendizagem, seja a angústia de criar num período muito curto, né, que se teve, mas dentro do possível, todo o apoio que foi estruturado e a força que vocês tiveram é algo que a gente sempre vai considerar meritório e sempre vai estar elogiando. Em virtude disso, nessa TPC que trazemos hoje para vocês, professores, nós tínhamos como objetivo fazer uma espécie de um memorial, realmente. Um memorial vinculado a essas ATPCs e alguns percursos que foram seguidos pelas escolas, né, que nós tivemos acesso nesse momento de troca, de disseminação de boas práticas. Isso foi muito rico, de fato, e isso nos trouxe muita alegria e a gente quer compartilhar isso. Então, o Marcelo, na segunda parte dessa TPC, ele vai fazer vai construir um histórico das ATPCs anteriores desenvolvidas, desses movimentos que realizamos nesse ano letivo, um breve histórico. Ele se reporta ao slide, que se vocês verificarem aí no canal do YouTube, está disponibilizado esse PowerPoint, tá? Para que vocês consigam acompanhar esse diálogo estabelecido. Seria interessante, então, que vocês tivessem aberto as duas formas de visualização, né? Propriamente a apresentação do Marcelo e esse PowerPoint que está disponibilizado para vocês. Eu achei
importante trazer aquilo que a escola nos trouxe de respostas em alguns momentos em que fizemos alguns levantamentos. Isso é muito satisfatório porque mostra que, mediante tanta dificuldade enfrentada, né, esse distanciamento do aluno, a redefinição, de certa forma, que tivemos no currículo, porque daí tivemos que fazer um desenho pensado nas habilidades essenciais, aquilo que deveria ser priorizado, né, quebrando, sendo uma ruptura numa continuidade que está prevista, né? E trazer um pouco disso, né, que nos foi ofertado por vocês, professores, que nos foi ofertado pelas escolas, pelos coordenadores, que nos trouxeram práticas que são motivo de muito orgulho. Porque o que a gente mais viu nesse momento, e eu, pelo menos, sou muito grata por isso, é a vontade de toda a equipe escolar de mostrar que práticas exitosas, práticas sucedidas estavam sendo desenvolvidas. Isso é muito interessante, é muito legal. E eu gostaria de fazer menções em alguns momentos. Não se sintam excluídos, porque eu fiz um recorte também, tá? Eu não esqueci nenhuma escola, na verdade, em toda essa apresentação, mas eu fui fazendo um recorte daquilo que foi aparecendo. Uma das demandas que nós tivemos, que nos trouxeram, né, a SEDUC trouxe para a equipe de ciências humanas, foi a discussão fortalecida da educação étnico-racial. Então, essa linha, ela não surgiu espontaneamente, né? Foi uma demanda que na verdade, cumpre-se uma lei e um assunto que é extremamente pertinente e importante de ser discutido, de ser considerado nas escolas. Então, nós tivemos os concursos, por exemplo, com foco no Lima Barreto, com uma grata participação de várias escolas, e aqui a gente faz a menção aos alunos, mas sabe que a atuação dos professores é primordial e é aquilo que é o mote, que realmente organiza essa estrutura para que aconteça, né? É o professor que apoia, é o professor que traz esse debate, é o professor que traz essa reflexão, e tivemos exemplos magníficos de trabalhos apresentados pelos alunos. Coloquei o nome da escola, menção aos alunos e o nosso agradecimento. É muito motivador perceber o diálogo estabelecido com o escritor que é tão importante para a literatura brasileira, que traz esse viés das trilhas antirracistas, sim, e que traz uma dinâmica para a escola que foi muito interessante, que foi a produção de vídeos, né? E a gente vê um processo elaborado, um processo criativo construído ali, uma coisa que se transfigura de uma forma que nem parece que é amador, parece uma produção profissional de fato. Então, nossos agradecimentos às escolas, aos professores envolvidos, à equipe gestora e a esses alunos que apresentaram belíssimos trabalhos vinculados ao tema do Lima Barreto. Também, independente a menção de se tratar de um concurso, de uma divulgação, sempre foi muito espontâneo por parte das escolas, principalmente dos coordenadores, dos professores coordenadores pedagógicos, a vontade de mostrar o belíssimo trabalho que estava sendo desenvolvido. E para a gente aqui no núcleo é uma coisa muito importante isso. Não que a gente não saiba, a gente sabe sim, né? Mas é muito importante quando esse documento vem, porque a gente, além de visualizar, a gente admira, a gente compartilha, a gente estimula, a gente mostra para o colega ali do lado, olha que belíssimo trabalho que foi desenvolvido na escola, que legal, né? Que coisa criativa, e tem todo esse potencial, né, da gente estar trazendo essas boas práticas para vocês, né? É muito importante, então, quando todas essas referências imagéticas que estão sendo colocadas aí nesse PowerPoint são trazidos para a gente, porque traz, além de uma coisa muito bonita, uma possibilidade, né,
de um trabalho a ser desenvolvido pelas escolas. Lógico que dentro da sua especificidade, da sua questão local, tudo isso sempre é considerado, mas às vezes processos simples têm um retorno de aprendizagem que é muito gratificante. E nos trazer isso foi muito importante. Então eu fiz esses recortes de coisas que nós fomos recebendo ao longo do ano. Eu identifico a escola, vocês vão se ver, vão se identificar também, mas dada a complexidade que já é, né, perceptível, o trabalho em equipe dos professores, toda essa produção, né, em que a gente vê os alunos sendo protagonistas, eles criando, a produção textual, a produção imagética, é tudo muito belo e deve ser considerado e elogiado aqui, né? Eu faço vários recortes, então, para que vocês visualizem todas as possibilidades. A gente vai ter instalações, a gente vai ter cenografia, a gente vai ter teatralização, a gente vai ter essas reuniões em que os alunos, via Meet, Steam, enfim, independente da ferramenta, houve todo um esforço para se criar, tanto no espaço presencial quanto no espaço online, um espaço significativo, realmente, e prazeroso. A gente tem várias atividades sendo mostradas aqui, a criação de Padlets, a criação de atividades ao ar livre, isso tudo foi demonstrado e não tecnicamente ligado ao nosso componente curricular, né? Mas com essas possibilidades procedimentais que em qualquer área, em qualquer componente curricular devem ser valorizadas. Trabalhos muito bonitos vinculados ao biblioarte, né? Eu identifiquei, apesar dele ter uma comanda e um aspecto formativo muito voltado aos professores de arte, sala de leitura, língua portuguesa, foi direcionado a esse público de fato. Eu falei, casa e é visível, é perceptível a mão do professor de humanas nessas atividades todas que foram desenvolvidas, que são muito bonitas. Essa capacidade, então, dialógica que é construída no espaço escolar é algo que se torna visível no momento em que a gente recebe essas entregas das escolas e vê toda a possibilidade, tudo de criativo que foi criado nesse espaço e nesse período, né? Nós tivemos um momento em que nós pedimos às escolas que fossem encaminhadas ações assertivas, ações vinculadas à temática das trilhas antirracistas. Tivemos o retorno de várias escolas, aqui mencionadas também. É muito importante ver como esse processo se construiu. Foi muito bonito, de fato. E eu acho importante fazer menção a duas escolas, tá? Pãozinho quente, saindo do forno, porque eu tô fazendo essa gravação na sexta-feira, tá? E acabei de receber o boletim da Coped, divulgando as escolas classificadas na Feira de Ciência, FECESP, e com representatividade em ciências humanas. Eu quero também falar que a Escola Maria de Lourdes Lima, de Conchal, e a Escola Franca Frank, professora Franca Frank, professora Maria de Lourdes Lima, Franca Frank sendo de Serra Negra, foram escolas classificadas com belíssimos trabalhos que eu tinha visualizado já, por sinal. Um vinculado ao folclore da Escola Maria de Lourdes, fortalecendo laços, e da Escola Franca Frank, o projeto Para que Feminismos Hoje? A Ética em Fanzines. Parabéns, parabéns, muito, muito feliz. E eu tenho certeza que muitas escolas desenvolveram temas importantes, metodologias diversificadas, que houve muito trabalho de fato. E esse reconhecimento, né, ele se dá às vezes pela participação de concurso, mas também o reconhecimento pessoal de trabalho que nós vimos sendo desenvolvido nas escolas, né? E não excluímos nenhuma nesse momento.
Eu fiz um recorte de todas as escolas de Mojimirim, considerando desde os anos iniciais as específicas, lindas escolas maravilhosas, praticamente conheço todas, eu imagino que eu conheço todas, eu fui em todas as escolas já, tá? Tem uma que eu não conheço ainda, que é uma nova, tô devendo uma visita, a escola de Itapira, né? Ainda não conheço, mas quero ter esse prazer sim de retomar esse momento, de estar nas nossas escolas que são belíssimas, que são maravilhosas e que tem vocês, professores, em vocês, professores, coordenadores, em vocês, equipe escolar como um todo, seja da gestão, seja o pessoal que está na secretaria, o pessoal que está na merenda, na limpeza, enfim. A escola se estrutura através de vocês e nós somos todos muito gratos por essa beleza que é clara, que é óbvia e não tem espaço para todo agradecimento que nós temos a fazer. Principalmente porque reconhecemos que não foi fácil nesse momento. Continua não sendo fácil, tá? Nós temos uma série de mudanças e alterações que nós precisamos ter entendimento, que nós precisamos ter o estudo, é um rever sempre a nossa prática, é um processo de entendimento, de adequação, né? E que tem o seu tempo. Acima de tudo, a gente tem que respeitar esse tempo realmente para que garantamos que a partir do próximo ano letivo as coisas estejam mais estabelecidas, mais claras, todos com saúde, de volta à escola. Nosso desejo maior, eu coloco também nessa imagem junto às escolas, o núcleo pedagógico como um todo, né? Meus companheiros de serviço, grandes companheiros, são amigos, são uma família que nós construímos, né? Nesse espaço de convivência, nesse tempo de convivência que às vezes acaba sendo muito maior do que aquilo que a gente tem em casa, né? É muito importante, então, que a relação seja saudável, que a relação seja feliz, né? Nossos agradecimentos, eu não tenho como estender isso, porque nesse momento era justamente essa fala que eu queria trazer para vocês, né? O nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. Em alguns momentos nós nos achamos falhos, reconhecemos que poderíamos melhorar. Isso é humano. Com certeza, milhares de falhas podem ser apontadas, mas tudo que a gente tem que considerar nesse momento é que houve muito esforço, muita dedicação e uma vontade realmente de superação de todos. Que tudo termine, que esse ano letivo termine de forma satisfatória, feliz, e vamos lá para um recomeço. Não sei se o ano que vem nos encontramos com tanta frequência, mas vamos criar trâmites, vamos criar caminhos para que isso aconteça, para que não se perca. Um grande abraço, um grande beijo e vou passar a palavra para o Marcelo, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. ATPC de Ciências Humanas, dezembro de 2021. É uma ATPC muito especial, porque representa um termo dos nossos trabalhos no estado pandêmico. Representa aqui também o nosso respeito às vítimas do Covid-19. E também o nosso respeito a heroínas e heróis, todos, todas e todes que fazem das ciências humanas e sociais aplicadas a inteligência e a sabedoria nas salas de aula deste país. Assim, esse Estado é muito feliz porque na engenharia de saberes nos propõe esse espaço para ter a interlocução dos temas do currículo, dos temas do contemporâneo, dos temas que cercam a educação. São temas cobertos pela legislação vigente em educação. Aquilo que nos propõe a ciência, a evolução fraterna na sabedoria, é momento
de reflexão. E é por isso que eu inicio aqui agradecendo a esta Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, agradecendo a supervisão de ensino, ao núcleo pedagógico, uma engenharia humana que acompanha essa pedagogia, que trabalha a acepção da sabedoria, da inteligência, e que nos auxilia a estudar e a problematizar, investigando as ciências humanas e sociais e aplicadas. Assim, com muita alegria, quero agradecer também a nossa intelectual, a nossa companheira, a Giovana Souza, que é responsável por esse núcleo pedagógico, em especial a pasta de História. Me coloco também como um colaborador da área de Filosofia e Sociologia para atendimento das ciências humanas. Neste ATPC, nós vamos passar um pouco na historicidade deste ano, frequentando os ambientes e as datas na qual trabalhamos os conteúdos e temas, tanto primeiro semestre quanto este segundo semestre. E para abrilhantar esse momento e para trazer assim com muita alegria a esse tipo de profissão, nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer com muita alegria todos aqueles espaços que foram ofertados por nós, nesse ambiente formativo, nesse canal da Diretoria de Ensino YouTube. Assim, com esta modalidade de gratidão, espelhamos aqui o estudo e a consciência dos nossos atos e nos buscar os melhoramentos necessários para, no trânsito do currículo, o saber fazer, o saber conhecer, o saber viver e o sublimar a partir desses instrumentos. Então eu trago aqui, para nos avivar um pouco esse princípio, eu trago aqui um slide que vai ser exibido a seguir, aonde tenho o professor Stéphane Doualier, que é um professor de Paris 8, Universidade Francesa, que ele fala desse poder do começo, a forma na qual nós estabelecemos os passos didáticos e os trabalhos conexos da sensibilização, da problematização, da investigação e da conceituação. Ele fala, porque é seu particular, da disciplina de filosofia, mas eu uso esse recurso da fala dele, emprestando esse momento de lufo, para poder, de partida, dizer que ele é muito bem feito quando realiza e quando nos propõe essa atividade. Porque sabemos muito bem que as nossas interações, que se partiram do primeiro semestre, elas se iniciaram com o momento de se perguntar o que vamos fazer, por onde iremos caminhar ao longo dessa jornada. Trago também a condição maior, o maior homem sábio que nasceu nesse país, Paulo Freire. Centenário Paulo Freire. Nascimento 1921, morte, agora nós temos 100 anos de Paulo Freire, 2021. Esse encantamento da eternidade, por isso me referia à vida de Paulo Freire, ele traz a nós essa perspectiva de falar que o processo de crítica e autocrítica nos é colocado, nos é proporcionado à medida da realeza do humano, à medida em que nós olhamos a dimensão, da expansão do conhecimento, cortejar o que foi espelhado e observar na citação do tempo presente e passado ao presente e futuro o que de melhoramento, o que de detalhamento necessitamos. E ele vai dizer, e eu vou ler uma comunicação feita em 1981, na Unicamp, num congresso brasileiro de leitura. Ele vai dizer com muito abrilhantamento da sua palavra. Ele diz: eu digo que a palavra que sai do mundo, que eu estou lendo, mas a palavra que sai do mundo que eu estou lendo vai além dela. Se for capaz de escrever minha palavra, estarei, de certa forma, transformando o mundo. O ato de ler implica a leitura dentro de mim, implica a relação que tenho com essa área.
Então aqui, meus amados e minhas amadas, queremos trabalhar a condição de melhor oportunizar um momento de estudo, um momento pelo qual nós nos preparamos para trazer os encantamentos desse diálogo e propor de início atividades que façam o regurgitar, ou seja, no processo melhor da acepção da palavra, poder dar tratamento ao conhecimento e se permitir evolução. De modo brilhante, nós vamos ter isso como metodologia, nós vamos ter isso como síntese, mas nós vamos ter isso na história do conhecimento humano, no conhecimento socrático. Aquele que bateu um bolão em Atenas, né? Eu chamo a atenção sempre que este nosso jogador de Atenas, craque, ele sabe trabalhar a condição da maiêutica, né? Aquela situação aonde se propõe que do parto possa ser promovido o algo que é novo, do nascimento, mas que só dá do esclarecimento. Só dá da partida em que se questiona elencos e que se traz metodologia para o conhecimento humano para a humanidade inteira. Ou seja, eu questiono alguma coisa, produzo coisa nova, ou vou me reorientar na reflexão da coisa que eu já tenho, conhecimento. Então, eu quero aqui também chamar este pôster, né, este card, este slide, para entender que ele propõe a nós esclarecimento. E esse princípio é tão importante para nós, porque do momento presente, do que é chamado para a nossa sabedoria, nós estamos aqui por um momento em que a nossa inteligência é forçoso que ela se faça em desfile. Um desfile estratégico para as aprendizagens significativas. Um desfile de sabedoria contra a ignorância. Então, olhando para essa oportunidade, rememoro aqui com você, né? Nós estamos aqui nos ATPCs, vamos colocar o card e o slide. É abril de 2021. Nós temos Giovana nos trazendo a relação de trabalhar as habilidades essenciais, a forma de apoiar a nós, docentes, a forma de que nós possamos contextualizar e valorizar e priorizar esse trabalho com habilidades essenciais no relacionamento com a construção de resultado de avaliação. Ou seja, é um chamamento para o que nós estamos propondo em atenção quando olhamos para esses momentos de entender, né? O que é essa habilidade? E aí, sabiamente, eu também digo neste slide a seguir que coloco também a condição primordial, que habilidade são condições necessárias de construção de conceitos nas diferentes áreas do conhecimento, porque auxilia o planejamento, porque auxilia a possibilidade de análise, ela traz substrato para o alinhamento do conhecimento humano e ainda nos facilita a leitura, a compreensão, a instigação do processo de cognição. Então, olhando para esse momento desse primeiro ATPC, nós queremos, lá no mês de abril, conseguir priorizar e particularizar um tratamento para as habilidades essenciais. Esse modelo de tratamento está espelhado nesse próximo slide. Esse próximo slide, ele vai trazer para nós que o tema do ATPC diante das ciências humanas e sociais são temas que propõem estudo, orientação, realinhamento da teoria e da prática. Ou seja, o ensino-pesquisa, ele se propõe na vinculação do seu exercício. É necessário aqui a inspiração em Foucault, na arqueologia do saber, na genealogia do saber. Um exercício intelectual
que é promovido por esse currículo do médio em trânsito, que agora já o é, 2022. Esse modelo de conhecimento em que nós damos chamamento para alguma coisa que já falou um argentino matemático e que nos contribui sabiamente na citação. No mundo grego, ele está dizendo século VI, ele vai dizer que a revolução intelectual ela só é permitida por um saber crítico, por um saber objetivado, em que o substrato, a consciência e a priorização do que é essencial se fez a condição daquele tempo, na exigência da verificação desse conhecimento. Fantástico, José Babini. Ou seja, aprendemos aqui com o intelectual que está lá na matemática, que trazemos a nós aqui, recuperamos o fato de que é possível, no seu estudo, cortejar um conhecimento e uma condição. Então, a esses momentos de chamada para as matrizes essenciais, elas se promoveriam quando, lá já no mês de maio, quando olhamos essas estratégias que estavam lá nos primeiros passos, estavam nos primeiros recortes que começávamos a trabalhar e elas se promoviam no tempo para poder chegar ao mês de março, ao mês de maio, eles estarem consolidados com as matrizes, trabalhando essencialmente, né, em filosofia e sociologia, bem como também trabalhando todo o currículo, quando a Giovana também nos chama a atenção não só de história, mas aquilo que trouxe o ensino híbrido, aquilo que trouxe uma formação de conteúdos integrados que estão no centro de mídias, a condição de que um guia prático de trabalho com educação 4.0 nos é permitido para poder nos assessorar daquilo que é possível naquela educação que eu chamo caixa preta. Aquela na qual você olha para uma tela, você tem um outro computador acessório, você tem aqui as suas anotações, as minhas anotações e a nossa interlocução. Ou seja, há um preparo, de fato, para que haja uma clínica e um processo humano de trabalhar a engenharia da sabedoria num conjunto de atividades ordenadas e estruturadas, para que possamos, assim, proporcionar um princípio, uma finalidade, para que nós possamos debater aprendizagem e colher e se aproximar da significação dessa aprendizagem. Então, esta forma da gente se aprimorar das matrizes era uma forma de propor, com humilde sugestão, que possamos inaugurar sequência didática. Inaugurar sequência didática com aquele processo expansivo, o que já sei, para continuamente do eu não sei. E, de alguma forma, eu cortejar uma observação sistemática do acolhimento da nossa sala, das nossas classes, a análise sobre essa produção de acolhida desse eu já sei para o eu não sei. O momento que é oportunizado a atividade específica é o momento de devolutiva de um processo que se iniciou dado o momento de apresentação de um tema e conteúdo. O cortejamento da linguagem, aquela modalidade onde emprestamos os vocabulários, emprestamos os verbetes para significar um parágrafo, para significar um contexto de conceitos e conteúdos e emprestar essa modalidade até por onde ou por meio nos façamos a condição maior de que em algum momento no trânsito de saberes possamos a marcação, a agenda de uma avaliação aonde vamos dialogar com saberes, vamos ter as nossas sínteses. As humanidades trabalham com processos de síntese. Alguma coisa que já o foi, que já escutei a falar, que já estudei, rememora, faz um cortejo desses fatos e acontecimentos, traz essa condição maior para uma expansão e se propõe ali a investigação e a instigação desse conhecimento humano. Fantástico. Então, esses momentos na qual
Chegamos para esse mês de maio, olhando lá para essas matrizes de habilidades, que é a localidade na qual eu preciso estar, me relacionar para o ambiente do saber fazer, do saber realizar, e o aprimoramento do descortinamento do conhecimento para a tarefa que nos é impulsionada para essas condições. E, dando continuação desse procedimento, nós tivemos sim, lá no mês já de, ainda no mês de maio, ao final dele, nós tivemos o abrilhantamento desses processos que se iniciaram com a expansão de problematização de matrizes, das matrizes e também das habilidades essenciais, com o professor Dr. Ângelo Emílio da Silva Pessoa, nos trazendo, né, a 25 de maio, um ATPC onde ele, prioritariamente, ele nos diz que é possível, engenharia de professores organizados, trazer saberes e trazer relações de conhecimento aonde nos possamos escolher e, dado um tema, a melhor forma de aglutinação, de conexão e de produção de conhecimento. Ou seja, ele nos percorreu com um momento de que ele estudou Campinas, cidade a 50 quilômetros da nossa região aproximadamente. Ele escolheu a cidade de Campinas e as temporalidades dessa cidade para poder estudar alguma coisa do currículo e entender o espaço urbano, mas, sobretudo, entender a localidade da escola, entender a localidade aonde está a cidade, estado, nação. Trabalhar a questão da fronteira, o conceito de território. Então, perceber esses primeiros momentos, perceber essas condições, nos foram a facilidade de poder saber e poder aprimorar, até quando o momento em que ele chama de que nos chama a atenção, na melhor maneira possível, de falar que a atividade docente é uma atividade de pesquisa de ensino. A gente olha neste card, né, que está a seguir, vamos ver maquetes, vamos ver a possibilidade dos alunos tiveram que pesquisar a respeito do espaço escolar, da localização da escola, até o âmbito de frequentar os espaços dentro da cidade, do mobiliário urbano. Ou seja, um momento pelo qual as ciências humanas passam por um processo de oficina, da realização de uma combinação de agenda de conteúdos no currículo para poder precisar e conectar esse conhecimento a uma quantidade de alunos, a uma qualidade de alunos, para podermos apresentar condições de trabalho que nos são favoráveis à pesquisa docente. Instigar aos nossos alunos ao conhecimento que lhe é próprio, no saber fazer, ele subindo no palco da vida, narrando as visitas, sintetizando os conhecimentos e a aprimoração daquele conceito que sai da sala de aula para a localidade do laboratório que é o saber, que está fora da lousa, que está no mundo. É o chamamento das ciências humanas. Assim, com muita alegria, nós tivemos, à frente dos trânsitos dos nossos ATPCs, nos foi permitido, a diretoria de ensino, retomar apenas no mês de julho. Eu vou colocar aqui o card. Tivemos aqui a presença e o abrilhantamento da Misa Maria Baff Peliciota, né, que é a nossa professora doutora, também em História. Ela nos presenteia com um tratamento e um avivamento da nossa memória sobre educação das relações étnico-raciais. Ou seja, esse momento pelo qual o tema indígena foi nos trazido, foi nos dada a percepção de conhecimento e de observação que a legislação assim o propõe, que esse tema seja e é o trabalhado de forma adequada. Então, para essa grandiosa oportunidade, né,
nós tivemos a professora doutora Misa, ela nos trouxe, né, da tua sabedoria imensa, né, um trabalho com patrimônio histórico, um trabalho de cortejamento de fontes. Ela começou a sua explanação falando prioritariamente e tentando nos fazer entender, né? Estando aqui, aqueles nativos, aqueles da terra, nós que somos migrantes, miscigenados pelo europeu e chega aqui, pela depois a mão de obra escrava importada da África, e depois por todos aqueles que chegaram a esta terra e se fizeram nação, entender o quanto foi dilacerado e foi pilhado em relação ao patrimônio indígena. Ou seja, perceber que muitos dos conceitos da atualidade têm ainda a visão poética de que o indígena vive em oca e está aguardando lá a sua caça, a sua pesca. Também, mas ele sai para praticar suas tecnologias no tempo presente. Ele sai para poder fazer a sua sobrevivência e a sua vivência, como todos na civilização. Não há esse processo de preconceito. Pelo contrário, quando ele nos olha, ele nos pergunta: vocês, europeus, não se banhavam. Aprenderam a se banhar conosco, nativos. Dizem assim os nossos indígenas, nossos silvícolas. Então, esse momento que precisamos propor, né? Sabe o historiador, né? Edmundo Burke, né? Um povo que não conhece a sua história está condenado a sempre repeti-la, a reprová-la. Por isso vemos hoje a expansão do desmatamento, queimada e garimpo nas terras onde estão a maioria desses indígenas. Então, nessa transição de saberes, nós precisamos observar, né, esses últimos 2 anos do pandêmico, estivemos essas terras indígenas em chamas, por um propósito na qual não é deixá-los viver do modo pelo qual eles já o vivem. E sim, esses incêndios, na maioria das vezes, ocorrem por alguma interferência. Assim, temos, no card apresentado, a condição de observar ali a existência de noticiário nas multimídias, onde tratam dessa condição maior. Olhando particularmente para esse ensino das educações étnico-raciais indígenas, queremos aqui quebrar aqueles conceitos, né, que estabeleceram uma eurovisão de que somente eles são intocáveis, de que somente eles não possuem conhecimento, de que somente há condição de permanecer ilhados ao passado. Essas condicionantes são equívocos do tempo presente. A cultura indígena foi, é e continuará sendo. Mas há um discurso que ela está desaparecendo. Precisamos quebrar isso dessa herança colonial e dizer que vai ter essa cultura todo e como sempre. Como é cada cultura? Nos rearranjos que se propõe. E aqui propomos mais. Nós, como professores de ciências humanas, o estudo adequado para melhor nos aproveitarmos. E é melhor, inclusive, fazer referência. Como aqui esse próximo slide, guerrasdobrasil.doc. Netflix. Cito a fonte, que é para a gente poder adequadamente pensar os pensadores e tratar que há uma guerra em curso, como da colonização. Elevar essa categoria de debate na sala de aula é primordial para poder quebrar paradigmas e procurar inteligência às coisas que não escutamos nos telejornais de 20 horas. Precisamos aqui quebrar e desconstruir esse modelo totalizante de uma
ideologia que traz para nós que os indígenas vão e continuam sendo precários. Precisamos, sim, dizer que eles estão em movimento, na sua defesa, na sua expansão, na qualidade que lhe é própria. Então, queremos aqui, com esse ATPC, muita gratidão a tudo isso que nós estamos estudando e na percepção de que temos que olhar para esses momentos e entender que é fundamental trabalhar o contemporâneo olhando da perspectiva do presente e passado, para poder compreender o presente e futuro. A provocação aqui do processual é fundamental para trabalhar com o conhecimento humano. Então, nesse ATPC, também já levado aqui, né, segundo semestre, mês de agosto, elevamos aqui a categorização de colher boas práticas que foram e são realizadas nas escolas. E com muita singeleza, no próximo card, 17 de agosto, me rememoro aqui no meu teto de slide, 17 de agosto, trazemos um ATPC aonde observamos boas práticas a respeito do que é a condição de trabalhar a percepção de escritores das liberdades, a percepção de vidas negras importam. Trabalhamos educadores, educadoras, olhando para esse primeiro interregno de tempo e observando trabalhar com modalidades do tempo presente, o tema de vida negra, e trabalhar a modalidade da liberdade dos escritores, trabalhar com os temas que são segregação na educação étnico-racial. Trabalhar aqui, sobretudo, né, é uma escola que nos abrilhantou com um trabalho aonde olha para uma obra, no caso Anne Frank, olha para cortejo de outras obras sobre esta questão do Holocausto, do que ocorre na Segunda Guerra Mundial, e ali procurar um remanescente, uma personalidade que lhe dá resposta, que lhe dá depois a clareza do depoimento na qual foi feito com a presença do senhor Joshua Struve. Então, essa modalidade de olhar para esses temas com muita singeleza, o card acima. Então, olhando para esse card, eu observo, né, que os conceitos e a conceituação, a maneira pela qual eu dou expansão desse conceito e me promovo no diálogo com eles, olhar para a necropolítica, olhar para o Islã, que é a modalidade que chama agora a presença de todos nós educadores, que teremos que estudar o Islã. Aquela poesia que conecta o todo, falada com inteligência e declamada ao ar livre, na sala, com oposições de ideias e com debate efervescentes, mas cuja clareza e cuja sabedoria se traz poesia. Islã. Fantástico. Ou seja, muito daquilo que fazemos nos nossos resumos, nas nossas qualidades em trabalhar o conhecimento, depois compreendimos em poesia, compreendimos num texto. Agora podemos clamar, declamar, cantar e debater e pensar com cordialidade, inteligência, democracia, com sabedoria, oposição de ideia, a dialética. É para isso que se exige. E a dialética é tão fundamental, ela é tão próxima daquilo que nós nos propomos, que sabiamente agradecer também uma outra escola que nos presenteou sabiamente com o tema, né, da relação de que é possível
trabalhar a intolerância, é possível trabalhar a intolerância como conhecimento que pode ser combatido, mas que pode ser percebido e pode ser dialogado a forma de tratamento que traz a positividade, que traz a clareza na ação do acolhimento. Assim, olhar que contagiar o bem, no card acima, nos traz para nós uma posição fundamental. Que posição que é essa? Uma posição da empatia. Aquela tia que nós todos queremos ter do lado, que nos é apresentado, nos faz sorrir, que nos faz não o passo atrás ou o passo à frente para carimbar no preconceito ou o passo atrás, né, da dúvida, da não recepção, do estranhamento, mas a empatia da forma como podemos nos perceber nas palavras o quanto é que somos permitidos acolher, a ter fraternidade nas nossas ações, unicidade nos pensamentos, na respeitabilidade. Sabiamente, esta neuroeducadora, ela nos apresentou esse palco da vida e contagiou a essa escola, essa engenharia de outros colegas e toda a escola trabalhando juntos nesse projeto. Então, uma TPC brilhante, esse que o foi 17 de outubro. Trago agora, né, para o mês, para o mês de agosto, trago agora, ao final do mês de agosto, 31 de agosto, trouxemos um ATPC ainda em educação para as relações étnico-raciais. Nós trouxemos a presença de TC Silva, compositor, músico, membro do movimento negro, pertencente à nascente do debate sobre respeitabilidade humana. Sobretudo, o conhecimento na poesia, na musicalidade, nos encantou com um conhecimento que foi nos apresentado nesta ATPC. Vamos colocar o card. Assim, olhando para essa ATPC de 31 de agosto, olhando esta área da educação para as relações étnico-raciais, as suas perspectivas. Ele nos trouxe a sabedoria e o encantamento de nos apresentar que, estando no movimento desde a década de 70, Casa Tainã, 32 anos, o nosso salve e o nosso axé, Salabona, os nossos cumprimentos e reverência, no acolhimento da música, da dança, da cultura, literatura, teatro, cinema, poesia, religiosidade. Transpassa os conhecimentos e aglutina conhecimentos quando nós conhecemos instrumentos musicais, cordas musicais, aprendemos a identificar o que nos é próprio. Esta TPC sabiamente nos trouxe um presente de que possamos entender, sim, sobre racismo e temos que combater com projetos antirracistas. Compreender, como o próximo card, racismo estrutural, ou seja, olhar para esse fundamento e saber a determinação das suas raízes e as combatê-las no pensamento, para que não se chegue à palavra. Esse momento acontecer, ele nos fez olhar para um processo histórico que está na desigualdade social no Brasil. Vamos observar o card. Assim, esta modalidade de desigualdade racial, porque foi processual e assim o é, quando passamos a identificar nas nossas cidades, aqui do nosso interior paulista. Quantos temos no nosso local de trabalho? Quem somos? Brancos, negros, asiáticos. Na medicina, na saúde municipal,
na ciência jurídica, no fórum. Vamos observar nas nossas vidas, nas nossas vivências, esses cargos de destaque. Precisamos entender, precisamos compreender processualmente que precisamos dialogar sobre essas condicionantes. Entender que esse país, sim, precisa de um combate que é feito pela educação, de um combate que é feito para não ter homicídios, de um combate que é feito para aprimoramento de renda, aprimoramento de trabalho, para um conhecimento que precisamos ter, um combate à violência contra a mulher. Ou seja, no CARD, nós trazemos aqui a percepção de que, com o tempo pandêmico, as nossas relações ficaram mais distanciadas pelas próprias condicionantes das relações sociais, econômicas e políticas desse país. Quantos o possuem a condição de energia, a condição de acesso às mídias digitais e a permanência com essa energia e com as mídias digitais, para estar veiculando os temas e conteúdos da educação. Vamos observar a esse CARD também. Ou seja, é possível que nós possamos olhar para as taxas de analfabetismo que ainda lá em 2019 estacionavam em 6,6 dos mais de nossos 200 milhões de habitantes. Olhar para esses momentos em que verificamos as possibilidades e a quantidade de pessoas que possuem acesso à mídia, à rede mundial de computadores, à internet. Esse tema também foi tratado por TC, quando ele falou democratização em rede. Num outro ATPC que fizemos, mais à frente vamos tratar dele. Mas nesse momento, eu rememoro aqui, né, que o TC trouxe para nós a forma de conectar o conhecimento humano a nosso serviço e nos provocar a reflexão. E agradecer a ele, e agradecer a Casa Tainã, a Denise, a Júnior e a todos esses colaboradores que nos premiaram com esse ATPC, onde possamos trabalhar condicionantes do tempo presente, do tempo passado, que nós não queremos que se estabeleça o presente e futuro. Então, o ATPC do mês de setembro, CARD 14/9, nós trabalhamos ali as condicionantes de olhar para a educação das relações étnico-raciais, categorizar o preconceito, discriminação e o racismo. Instâncias e significados, instâncias e motivações, os resultados que nós temos a poder combater na trilha antirracista, que assim o fizemos aqui na Diretoria de Ensino, região de Mojimirim. Ou seja, no CARD acima, nós trouxemos a observação de que é possível estabelecer uma condicionante muito fundamental, de que é o nosso estudo para entender como que o conceito nos aprimora a inteligência a combater os nossos erros, evitando aquilo que nos chega aos ouvidos do senso comum e nos promulgando a atitude renovada, a atitude que traz sabedoria e inteligência. Essa atitude que traz sabedoria e inteligência nos foi permitida quando, sabiamente, nós, Diretoria de Ensino, organizamos uma trilha de educação antirracista. ATPC 28 de setembro. Nossa dirigente de ensino nos recepcionando, a nossa supervisora Cleusa Marinha também, e brilhantemente nós colocamos 3 convidados. Valéria, Felipe, nós tivemos mestre José Raimundo dos Reis, faixa preta de jiu-jitsu, sexto dan, nós trouxemos o vereador Alexandre Sintra. Personalidades, e aprendemos com estes
a trajetória de suas vidas e aprendemos com estes nesta aula magistral. Vamos ver o card? Nesse card, nós avivamos aqui, né? Giovana nos apresentando e abrilhantando a expansão de pedir a todos nós que colocássemos ali as nossas memórias, as nossas condições do nosso eu em relação a serviço do nosso todo. Essas condicionantes que eu estou me referindo diz respeito também de pensar como que se vive e se viveu e está se vivendo como representação negra, como personalidade na nossa sociedade. E que se abrilhantou exatidão nesse dia, com sabedoria que nós fomos na percepção, na sensibilidade, verificar a falta de respeito, verificar discriminação, preconceito. Precisamos combatê-los, como eu disse há pouco, os melhoramentos necessários para que o senso comum seja combatido pela criticidade e se faça ciência, se faça sabedoria. Assim, vamos perceber de que tudo isso que estamos tratando, tudo isso que estamos condicionando da educação das relações étnico-raciais, diz respeito a um processual. E diz respeito a um processual, nós precisamos sim, no próximo card, olhar para a desigualdade sendo essa condição, né, de que a sociedade está, e assim o é, e precisa ser combatida com políticas de educação, de trabalho, de saúde, de lazer, de cultura, de vida, para que nós possamos viver a identidade desse nosso povo, a respeitabilidade com esse passado histórico e o afloramento não estigmatizado para o tempo presente e futuro. Sabiamente, né, traz o professor Kabengele Munganga, que ele nos traz essa condição de que é preciso essa construção de identidade, para que possamos, assim, nos olhar e nos perceber o que podemos fazer por nós e pelos aqueles que mais necessitam. É um bom combate, é um chamamento desse bom combate. Assim, olhando para essas causas estruturais, né, que estamos tendo e percebendo nos trânsitos da nossa história, queremos, com o card acima, olhar para o racismo estrutural e para o racismo institucional. Lembra que agora há pouco eu trabalhava de que, olhando para a nossa cidade, na esfera do nosso trabalho, na esfera da saúde, na esfera do judiciário, iríamos perceber as personalidades que compõem esse judiciário, essa saúde, essa educação, esse poder público, e perceber como ali estamos, né, tendo a convivência, a vivência e a representatividade, olhando para nós, olhando para o todo. É um exercício que devemos fazer, para justamente perceber que é preciso, sim, olhar fantasticamente para uma indicação que está em Heróis de Todo Mundo, TV Escola, né? Olhar para a vida assim, né? Desses que foram e são gigantes, Zumbi dos Palmares, Dandara, Carolina Maria de Jesus, Chiquinha Gonçalves, Francisco de Virges, Aleijadinho e outros que poderia ficar aqui dias, anos relatando os nossos exemplos de heroínas e heróis da resistência, da persistência, dos exemplos do tempo presente. Assim, a nossa condição maior e objetivo do nosso momento nesse estudo é estabelecer que, ao olhar para essas condicionantes que estamos trabalhando nos ATPCs, chegamos
para findar esse momento, né, onde eu sou muito grato a todos nós professores, professoras, heróis e heroínas do tempo presente, chegamos a 9 de novembro. Uma nova TPC, presente novamente, TC Silva, aonde nos coloca a presença do tema democratização de rede como chamamento de olhar para as relações também étnico-raciais, mas debater democracia. Debater democracia, mas, sobretudo, olhando para a sociedade global. Olhando para essa sociedade global e procurando, nessa percepção, compreender muito dos que os pensadores tratam e muito dos que os pensadores vivem e se expressam nos movimentos organizados. Eu quero dizer que Democracia em Rede é um movimento, né, vamos colocar o CARD, é um movimento que se dá pela Universidade Federal do Paraná, né, Laboratório de Cultura Digital. Nós tivemos aí, nos últimos 10 anos, um investimento para se debater e se pensar sobre esses instrumentos, né? Ou seja, o que é possível estar fazendo democratizando os saberes em rede? O que é possível estar pensando sobre democracia para se estabelecer aquilo que nós queremos de vivência e convivência? Olhar para um Brasil que tem um registro da sua população, um registro que se encontra nesse próximo slide. Ou seja, uma percepção desta imagem, aonde verificamos de 2012 a 2016 a composição e os estratos que pertencem a essa sociedade e o quanto de bom combate à intolerância, ao ódio, à ignorância, ao racismo, ao fascismo temos que consolidar para entender sobre a perspectiva de democracia. E assim, pensar democracia, sobretudo trazendo um pensador português que nos é muito caro, a nossa reverência aqui, a Saramago, né? Onde ele começa, e com muita sabedoria, a questionar, né, que há uma imposição de que tudo seja muito democrático e de que há uma imposição de que essa exigência desse verniz democrático ocorra nas sociedades. Mas ele pergunta com muita importância: onde está a democracia no Fundo Mundial Financeiro, no FMI, no Banco Mundial, né? Na Organização Mundial do Comércio? Democracia na Organização Mundial da Saúde. A África havia de ser vacinada como o maior continente populacional junto com a Ásia, primeiramente. As ciências humanas e sociais devem e são prioritariamente no currículo o debate do tempo do contemporâneo. É assim que devemos dar tratamento para as nossas coisas. E, sabiamente, no próximo card, colocar aqui Saramago falando sobre essa condição de democracia. No seu livro, onde ele traz o ensaio sobre a lucidez e também o ensaio sobre a cegueira, ele começa dando tratamento da literatura a duas personalidades com dificuldade de visão. E essa dificuldade de visão, sobretudo, é aquilo que eu falava agora há pouco, de nos reconhecer, de nos entender que o pensamento tem que ser, sim, sintetizado, para que a boca não seja o exercício da minha clausura, do meu claustro. Porque trazemos conosco um processo histórico que precisa ser corrigido para falar de educação para as relações étnico-raciais, indígenas, negros, mas também para poder falar de democracia como fundamento maior
na exigência de se pensar de que essa representação do todo, que todo, se nós não podemos estar olhando para aqueles que decidem sobre a nossa vida, em particular a tudo aquilo que nos oprime. Então, Saramago é essa beleza e essa condicionante da gente poder estudar e olhar para esse momento de democratização em rede nesse ATPC. O quanto de propósito trouxe para nós, TC Silva. E ainda mais, olhar para um outro pensador também fantástico, Pierre Bourdieu, nos Escritos de Educação. Vamos colocar o card. Nesse momento, olhar para que a expressão de Bourdieu, né? Ou seja, a desigualdade social e o condicionamento que nós na escola, na cultura, somos obrigados a dizer que a equidade formal ela se obedece a um sistema, de que isso está muito tranquilo na sociedade, de que há, sim, um privilégio somente a alguns e os demais desprestigiados desse privilégio, está tudo que muito bem. A sua fala diz respeito do status quo. A sua fala diz respeito desta tensão que há na sociedade. Uma tensão que vai existir de sempre, mas que precisa ser combatida e dada tratamento. Não é possível que o fascismo impere como totalizante, calando bocas, almas, sobre mulheres, crianças e sobre a todos nós humanos. Precisamos, sim, de democracia para saber o uso da palavra, dialogada nos saberes que nos vêm a propósito, melhor dizendo. Então, esse momento em que nós findamos esse ATPC é um momento de que estamos aqui, né? Professora Giovana Souza, professor Marcelo Ferreira, no exercício de nossas funções, do pesquisar, de se colocar como mais um colega que se dispõe a trabalhar junto e à disposição. Temos os nossos erros e temos também os nossos acertos. Queremos, de alguma forma, e digo assim no plural, porque estabelecendo aqui a interação e também a conjugação de saberes. Digo que nada sei, como disse o craque Sócrates, Atenas, porque o saber ele é expansivo, ele não é finito. Então, eu quero aqui agradecer as vossas vidas, as nossas vidas, de todos esses heróis e heroínas que colocaram, sim, a inteligência e a alma e a segurança das vossas vidas, das nossas vidas, em relação à nossa saúde, porque trabalhamos no estado pandêmico. Somos resistentes, somos persistentes e queremos, sim, nas ciências humanas, críticos, como se propôs lá, no início da nossa jornada deste ATPC, 7 de dezembro. Dizer a todos, a todas e todas que é possível que essa criticidade seja ser feita valer com inteligência, com sabedoria, mas, sobretudo, com a forma pelo qual eu estou disposto a dialogar sobre conhecimento. E isso é fantástico. É isso que nos traz a clareza de nos perceber que é possível. E nós devemos, sim, estabelecer alguma coisa que consigamos fazer juntos, e que não mais só precisamos estar desconectos. Pelo contrário, essa educação que veio para ficar, a educação híbrida, ela é a todo tempo, o tempo todo, o momento pelo qual nós vamos nos encontrar. E é aqui que eu me despeço a vocês, agradecendo a esse ano 2021 por toda essa grandeza colocada a nosso serviço. Gratidão também à Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, à dirigente de ensino, a professora Regina Navas, aos nossos supervisores e ao núcleo pedagógico. Quiçá, 2022, vamos para cima, vamos fazer da inteligência a sabedoria, os nossos melhoramentos do presente e futuro. Assim seja. Grande abraço. Até lá.